Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as normas técnicas para redigir textos acadêmicos, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Para começar, vamos ver o que é a ABNT. A ABNT é uma entidade privada e sem fins lucrativos que foi fundada em 1940 pela sociedade civil brasileira, mas ela foi reconhecida e legalizada pelo governo federal. Ela é responsável pela elaboração das normas técnicas, que são elaboradas por seus comitês brasileiros, organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais. A finalidade da ABNT, desde que ela surgiu, é contribuir com o desenvolvimento do trabalho em caráter científico e tecnológico, padronizando as técnicas. Bom, desde 1950, um pouco depois que ela foi fundada, ela trabalha em sintonia com governos e com a sociedade. Tá? Ela contribui para a implementação de políticas públicas, promove o desenvolvimento de mercados, defesa dos consumidores e, consequentemente, a segurança de todos os cidadãos. Essa atividade da ABNT está fundamentada em guias e princípios técnicos que são internacionalmente aceitos e é alicerçada em uma estrutura técnica de auditores multidisciplinares, assim garantindo a credibilidade, a ética e tendo reconhecimento dos serviços prestados. Tá? Ela avalia conformidade e dispõe de programas para certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Bom, a ABNT, as normas da ABNT, elas são frequentemente revisadas, são frequentemente alteradas. Esta última revisão foi feita no dia 1º de outubro de 2020. E a gente vai ver agora como que é a estrutura de um trabalho acadêmico segundo a norma ABNT. Quando a gente fala aqui de um trabalho acadêmico, nós estamos falando, nesse momento, de TCCs, trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, a estrutura, segundo a norma, ela se compõe em elementos pré-textuais, que são as capas, a capa é a capa, a folha de rosto e o sumário. Nós temos também a parte do texto, que é o seu trabalho propriamente dito, onde vai a introdução, a revisão bibliográfica, materiais e métodos, conclusão. Nós temos depois os elementos pós-textuais, que são as referências, anexos. E, veja bem, dessa estrutura, algumas são obrigatórias e outras são opcionais, tá? E normalmente elas são contadas, se conta a capa, a folha de rosto, o sumário, porém elas não são numeradas. Aí a gente vai ver item por item agora o que é obrigatório, o que é opcional. Bom, na capa, segundo a estrutura da ABNT, ela deve conter o nome da instituição, o curso, o programa de pós-graduação do qual você faz parte, o seu nome, que é o nome do autor, o título, cidade, ano. Normalmente essas informações são sempre fornecidas no site da própria universidade, do programa do qual cada um faz parte. Tem a folha de rosto, que vem também o nome, cidade, o nome do orientador, o resumo, que normalmente tem que ter entre 150 e 500 caracteres, aquela parte do texto que sintetiza, num único parágrafo o trabalho inteiro. O sumário, que serve para apresentar as enumerações das páginas, e as respectivas seções. A introdução, que deve conter os temas que serão tratados,
além da justificativa e do objetivo, desenvolvimento e a conclusão, né, que é a finalização do trabalho. Então, essa estrutura básica de um trabalho, de um texto, segundo a ABNT. Lembrando que sempre é bom revisar a norma ABNT pelo site da universidade, que a universidade sempre mantém atual, a norma que está vigente, e também já normalmente fornece assim um template com o nome do programa, enfim, já um modelinho pronto ali para o aluno escrever em cima. Normalmente as universidades fazem isso, então a gente sempre é bom entrar e acessar o site da universidade. Bom, falando mais detalhadamente agora sobre os elementos pré-textuais de um trabalho acadêmico segundo a norma ABNT. Então, os elementos pré-textuais, nós temos a capa, que é um item obrigatório, a folha de rosto, que é obrigatória, a dedicatória, que é opcional, epígrafe é opcional, o resumo é obrigatório, mas o abstract, que é o resumo na língua inglesa, é opcional nesse caso, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, siglas é opcional, e o sumário é algo obrigatório. Então, normalmente, apesar de alguns itens serem obrigatórios e outros opcionais, é sempre bom a gente estar de acordo com o que o orientador também deseja. Às vezes o seu orientador, ele quer que você faça uma lista com todas as ilustrações, tabelas, e a gente sempre bom estar conversando com o orientador também para ouvir a opinião dele, o que ele acha que é melhor, mesmo alguns itens sendo opcionais. Os elementos textuais são aquela parte mais importante do seu trabalho, que é o seu trabalho propriamente dito, né? É a introdução, desenvolvimento, conclusão, né? A introdução onde é aquele texto que o leitor, que está ali, ele deve se sentir esclarecido, situado da problematização do tema do seu trabalho, né? Ele tem que saber do que se trata e qual vai ser o raciocínio a ser desenvolvido, a natureza do raciocínio a ser desenvolvida. No desenvolvimento entra outras partes, né? A revisão bibliográfica, a metodologia ou materiais e métodos, né? Lembrando sempre que, apesar de ter várias seções separadas, o texto em geral, todo o texto tem que ter um link, uma ligação, uma coesão, coerência entre as unidades. E depois tem a conclusão, que é o ponto de vista dos autores sobre o tema, né? E a conclusão que vocês estão chegando daquele trabalho que foi realizado. Os elementos pós-textuais são as referências, que é um item obrigatório, e os anexos, ou anexo, que é um item opcional. Anexo que seria, por exemplo, você teve que fazer entrevistas com um número de pessoas, aplicou um questionário, e você acha que é interessante, importante para o seu trabalho, anexar esse questionário. Então, isso seria um anexo, tá? É um item opcional. Bom, a ABNT, ela classifica os trabalhos, né? Que às vezes a gente pensa, o que faz uma classificação de um trabalho? Qual que é a diferença, né? Como que é feita essa classificação, né? Os tipos de trabalho. A ABNT, ela trabalha com, ela divide por portes. Nós temos os trabalhos de pequeno, médio e grande porte. Então, são 3 tipos. O trabalho pequeno, considerado de pequeno porte, ele são assim os resumos, resenhas, né? Ou trabalhos mais informais, como por exemplo análises, comentários, e são normalmente, eles têm
possuem de 1 a 10 páginas. Os trabalhos de médio porte, que são já os artigos científicos, são projetos de pesquisa, relatórios, né? No pós-doutorado, nós temos o supervisor, não temos mais orientador, temos sim supervisor, e você não tem que apresentar uma dissertação, uma tese, você sim tem que apresentar um relatório, e esse relatório também segue as normas da ABNT, então aqui faz parte, é classificado como um trabalho de médio porte, que possui de 10 a 30 páginas. Um trabalho de grande porte já são os TCCs, né? Trabalho de conclusão de curso, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, que são trabalhos que possuem mais de 30 páginas. Então, essa é uma classificação da ABNT, né? São 3 tipos, então os trabalhos são classificados em 3 tipos: pequeno, médio e grande porte. Bom, existe uma formatação seguindo as normas, e essas informações que estão aqui dizendo, mais uma vez, é sempre bom estar consultando a norma para se atualizar, porque essas são informações, às vezes, que são itens que mudam, porque elas, como são sempre revisadas, essas normas podem ser alteradas, né? Mas assim, um ponto, por exemplo, as margens, né? O tipo de papel, por exemplo, tamanho A4, né? Existe uma medida obrigatória que é margem superior esquerda, tem as medidas da margem inferior direita, não pode usar imagens ao fundo como marca d'água. Não pode colocar papel em branco, deixar um papel em branco, né? Tem a fonte exigida pela ABNT, Times New Roman Arial, mas veja, cada universidade, às vezes, dentro da norma, faz uma exigência, então, por isso que é sempre bom ver o que a sua universidade, o que o seu programa de pós-graduação exige. Daqui a pouco, o seu programa de pós-graduação só aceita a fonte Times New Roman, né, que é dentro da norma que a universidade ali tá exigindo. Então, o que a universidade está pedindo, o que o seu programa de pós-graduação está pedindo. Por isso que é sempre importante consultar o site da universidade. As citações no texto, como ela é feita, a fonte, o tamanho da fonte na citação. Então, isso normalmente são regras básicas que você tem que seguir, né? E é lógico, isso aqui são apenas alguns exemplos, é muito mais complexo, né? Então, é essencial consultar as normas durante todo o decorrer da sua pesquisa, porque você pode começar hoje o seu mestrado e quando você estiver finalizando, a nossa norma pode ter alterado em alguma coisa. Bom, mas por que isso tudo é importante, né? Qual que é a importância de seguir essas normas para elaborar textos? Bom, as regras são essenciais para formatar os trabalhos. Isso ajuda muito, na verdade, na organização de ideias, a estrutura do seu texto, né? Como os TCCs, as dissertações, as teses, os relatórios. Elas são normas usadas internacionalmente, são regulamentadas no Brasil pela ABNT. E uma coisa muito importante, às vezes a gente não tem essa consciência, mas a gente acaba dando muito mais credibilidade a trabalhos que obedecem essas normas, né? Ela passa mais credibilidade, a organização dela, né? Ela, além de ajudar você a escrever, organizar o seu trabalho, ela passa mais credibilidade para todo mundo, né? Transmite segurança, seriedade. Então, é uma das importâncias de seguir as regras da ABNT.
elas criam essa padronização, né, essa uniformidade que ajuda a compreensão do texto por pesquisadores do mundo todo, facilitando uma coisa muito importante, a comunicação científica, dando maior credibilidade, né? Facilita você tendo um formato que às vezes tem alguma alteração, qualquer um pode acessar vários artigos internacionais, normalmente tem um padrão, né? Às vezes uma alteraçãozinha aqui ou ali, uma diferença dependendo da norma que está sendo seguida, mas é uma diferença muito pouca. Esse formato, essa padronização ajuda pesquisadores do mundo todo, leitores do mundo todo, a entenderem melhor o seu trabalho. Aquela estrutura toda ajuda a pessoa a entender melhor e, além do mais, passar essa credibilidade. Bom, importante novamente, essas normas, elas estão sempre sendo revisadas e sempre estão sendo atualizadas. É importante, normalmente essas alterações ano a ano, elas não são muito grandes, são poucas alterações, mas é extremamente importante que você consulte essas normas durante todo o processo. Como foi dito anteriormente, às vezes você começa hoje, daqui a 2 anos a norma está diferente, alguma coisa mudou e você precisa obedecer essas normas, elas são obrigatórias. E lembrando novamente que todos consultem a norma ABNT que está disponível no site da universidade, porque normalmente a universidade, dentro da norma ABNT, ela tem algumas exigências específicas e normalmente ela já oferece um modelo de capa com o nome correto da universidade, o programa, para ficar padronizado, porque vão ser trabalhos que vão estar disponíveis publicamente, então toda universidade quer ter um padrão, né? Então isso é importante também, sempre estar vendo o que a sua universidade, o seu programa de pós-graduação está exigindo dentro da norma ABNT. Bom, aqui estão nossas referências. E muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado.